Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Multibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dihaya Dakshinamurtaye Namaha Savavedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Namastê, bem-vindo, bem-vindo a todos. Eu dei uma olhadinha aqui naquela passagem de ontem, quando o Swami fala sobre o fogo da dissolução, aí ele fala o quanto relativo seja o tempo, aí ele diz que até mesmo a data é relativa, porque existem essas zonas, as zonas do tempo, as zonas de horário, né? Então, como a gente vê no fim do ano, muito antes da virada do ano ocorrer, por exemplo, aqui no Brasil, já está rolando em outras zonas de horário. Então, nem mesmo os dias são absolutos, é tudo muito relativo, né? Quando você tem uma visão do todo, tudo aquilo ali colapsa, né? Porque tudo ali são visões mais limitadas daquilo que seja a glória do Senhor. Então, isso é um ponto. Então, vamos concluir esse texto, depois a gente entra no outro, tá? Nós estamos vendo aqui sempre no capítulo 11, o artigo, os versos 23 a 29 do arquivo último, nós estamos vendo que tudo vem consumido pelo Kalam, que é o poder, né, referido aqui como o tempo que consome tudo, né? Então, o tempo vai consumindo tudo, é o grande devorador de todos nós, né? A gente coloca em termos do tempo, né? O tempo, essa deidade, né? Que representa a temporalidade, que é uma lei mais absoluta em termos de mítia, né? Uma lei absoluta em termos do mítia aparente, né? Qual é essa lei? Essa lei diz que tudo aquilo que é criado é destruído também. Tudo é, né, sob o poder temporal de Maia, né? Então, essa lei mais fundamental faz de modo que a gente perceba, né, que tudo que nasce, cresce, desenvolve, envelhece e morre. Então, a gente pensa, o tempo nos está consumindo, né? Então, é um modo da gente compreender o poder, mas, fundamentalmente, é simplesmente uma lei da criação, embutida na criação, que faz de modo que até mesmo as estrelas, elas têm um início, meio e fim. Até mesmo o inteiro cosmos, ele tem um início, meio e fim. Então, é simplesmente uma lei embutida na manifestação de Mitya, desta ordem aparente, na qual tudo se modifica de momento a momento e ela tem um início, meio e fim. E assim, todos os pequenos organismos, inclusive os organismos mais complexos, como no caso do ser humano, nós também, esta configuração, este corpo-mente, ele tem um início, meio e fim, mais precisamente o corpo físico. Então, isso nos dá a sensação de que o tempo está consumindo tudo, mas não, é mais claramente compreendido do ponto de vista de Shiva. Shiva é um aspecto do Senhor, né, cuja a lei é eu crio, eu sustento, mas eu devoro tudo. Então, esta parte que devora tudo são as próprias leis do Senhor, as leis que criam, as leis que sustentam e as leis que resolvem tudo de volta no corpo macrocósmico causal de Maya, né? Que é um outro nome dado para Maya.
Ok. Então está tudo entrando e desaparecendo no tempo, na boca de Krishna, que era a representação de Kala, né? Portanto, com multidões de reis, porque antigamente existiam pequenos reinos, né? Então estava dizendo ali no campo de batalha, né? Com tantas pessoas no campo do Mahabharata, naquela guerra épica, né? Onde foi dito que pouquíssimos membros das duas facções da família sobreviveram, e o Arjuna estava vendo tudo isso, né? Através daquela visão esotérica, né? Mística concedida pelo Lord Krishna. Ele viu que tudo estava sendo devorado, e inclusive poucas pessoas irão sobreviver, os entes mais queridos iam morrer, até mesmo o irmão dele iria morrer, né? E existe uma multidão de reis, né, que foram lá para assistir essa grande batalha entre o Dharma e o Adharma, né? Aí o Swami diz, aqui nesta passagem diz que existiam multidões de reis, e o Swami nos dá uma dica. Ele diz que dizem, né, que no passado existiam muitos pequenos reinos. Cada reino tinha um rei, então era uma multidão de reis, né? É um modelo até melhor, né? Porque a centralização é o maior perigo que nós enfrentamos no dia de hoje. Pequenos reinados, pequenos estados, pequenos governos, pequenas comunidades, tudo isso é uma forma de nós nos protegermos de uma tirania que é inevitável quando tudo é centralizado, né? Nós sabemos bem disso já. Aqueles de nós mais atentos já compreendemos isso, né? Então, existiam pequenos reinos, com milhares de reis, eles estavam todo ali assistindo a essa batalha, né? E aqui o Swami fala de uma coisa que eu não vou nem querer elaborar, ele fala de armas poderosas, são descritas, né, nos Vedas, que existe tanta fala, tanta especulação a respeito disso, né? Armas muito modernas que existiam milhares de anos atrás, que foram documentadas, né, através de desenhos aqui e ali, de que existiam essas armas, né? Mas como tudo isso é irrelevante e polêmico e até mesmo especulativo, né? Então, aqui ele está falando que existiam armas tão poderosas como as armas nucleares atômicas dos dias de hoje, né? Então, a tragédia que Arjuna pediu a sabedoria do Gita, e ele pediu somente por um motivo. Qual era o motivo? Ele estava emocionalmente, sentimentalmente abalado com a ideia de perder Bhishma e Drona, que eram as pessoas mais queridas que ele retia no seu coração. Ele não podia nem mesmo enfrentar a morte deles a nível mental e imaginário, simplesmente a antecipação. Então, a maioria dos seres humanos sofrem por antecipação, tá? A gente antecipa situações desfavoráveis e a gente sofre. E o Arjuna estava sofrendo com a antecipação da destruição de algumas pessoas que ele amava muito, né? O que dizer da própria efetiva, real morte dessas pessoas queridas, né? Então, essa visão cósmica chocou a Arjuna, porque ele viu todas essas pessoas queridas sendo devoradas entre os dentes do Lord Krishna, representando Kala, o tempo, né? O Shiva, né? Aquele que destrói tudo no final. Aí o Swami nos lembra que Bhishma era um dos gurus dele, que ele amava muito, ele cresceu, né? Ele foi criado por Bhishma. E Drona também foi um guru dele, né? Ele é o mais poderoso guerreiro. Eu penso que, de repente, o Drona é que ensinou a arte da guerra, principalmente para ele. Então, tudo isso estava sendo devorado entre os dentes do Krishna. Aí ele teve um consolo, porque ele viu Karna, que era uma outra entidade, né? Mas totalmente inimiga, né? Então, Karna estava sendo devorado também.
E isso deu uma certa satisfação e apreciação a Juna. Ok, você está destruindo não somente as pessoas que eu amo, mas as pessoas que me odeiam, né? Então, tudo isso para ilustrar mais ou menos a situação do ponto de vista, né, mais simbólico ou místico ou mitológico, né, desta batalha, né, entre o bem e o mal. Muitos guerreiros poderosos, o próprio filho de Arjuna aparecia entre os dentes, esmagado entre os dentes de Krishna. Então, qual é o fato mais importante e relevante? Aceitar o fato. Então, novamente, eu não quero insistir nisso, né? É que a gente tem a dificuldade de aceitar aquilo que é um fato inevitável, que é a lei, uma lei natural, né? De que tudo que é criado será destruído. Mas a gente sabe que tudo que é criado é dentro da categoria de matéria e energia, né? Tudo que é criado é matéria. Matéria, e essa matéria, ela é energizada e ela é abençoada pela consciência. A consciência permanece intacta, mas aquilo que é projetado, superimposto ou configurado no âmbito de Mitya, dentro da consciência, tudo aquilo tem um início, meio e fim, mas a consciência, como nós sabemos, permanece absolutamente não afetada, né? Então, é um fato de tudo aquilo que é uma configuração dos gunas de Maya, tudo aquilo que aparece, desaparece. E nós precisamos bater nessa tecla até que nós possamos aceitar isto tudo como um fato irreversível, tá? Eu citei o exemplo da minha tia ontem, né? Ela sofrendo como se fosse uma criancinha de 8 anos que perdeu o pai, né? Enquanto que ela tem 85 e perdeu um marido 2 anos atrás que estava chegando nos 90, né? Então, é uma infantilidade muito grande, uma incapacidade de aceitar algo tão factual, tão, né, inevitável. Enquanto nós nos recusamos a ver as coisas como são e aceitar os fatos, a nossa vida será um oceano de miséria. No próprio segundo capítulo, capítulo 2, verso 27, aqui o Swami repete uma cotação do Gita, no qual é dito: a morte é certa para quem nasce e o nascimento é certo para aqueles que acham que estão morrendo. Se você acha que você está morrendo, ninguém morre realmente, ninguém consegue dizer assim, morri, né? Porque quando você morre mesmo, você não pode mais testemunhar e dizer, ah, morri mesmo, né? Mas a gente pode, sim, acreditar que, não, eu estou para morrer. Então, se você acredita que você está para morrer, o nascimento, o renascimento é certo. E se você acredita realmente que você nasceu em 1967, 68, 69, né? Então a morte será certa para você. A inteligência é aprender a aceitar situações sem escolha na vida. Então, não pudermos aceitar situações sem escolha, a vida será miserável. Na verdade, a educação está a fortalecer a mente para aceitar o que não tem escolha. E a Juna está pronto. Portanto, deixa eu fechar isso aqui, né? Portanto, os nossos guerreiros proeminentes entrando na sua boca. Então, o verso 27 diz: acelerando, eles entram em tuas bocas terríveis, que têm presas ferozes, presos entre os dentes, alguns deles são vistos com a cabeça esmagada. Então, ele vai nesses detalhes de ilustração, um pouco chocantes, né? Talvez o objetivo fosse realmente chocar a mente de Arjuna. Eles dizem: eles estão todos correndo sem saber como a Piton mantém a boca aberta e todas as presas não sabem que é a Piton. So, eu penso que se refira a uma serpente, a uma cobra. O que é a Piton? A Marinéia disse que sim.
Então, essa serpente, né, essa cobra, ela fica ali assim, e aí aí os seres entram ali e ficam, né, dando mole, como a gente diz na gíria, né, mais ou menos como nós humanos, né, que a gente entra nessa boca, né, o samsara é como uma boca gigante de um crocodilo gigante, né, e a gente entra no samsara, fica transacionando, circulando, né, navegando na boca do crocodilo sem saber que a gente está sendo devorado pelo samsara, né? Então, existem diversas analogias para explicar o modo qual nós nos devoramos, né? Nós nos devoramos através da identificação com aquilo que é mortal e a gente transaciona na boca do crocodilo do samsara na esperança de encontrar salvação, segurança e eternidade dentro da boca do devorador de tudo, né? Então, são analogias importantes. Então, ele faz algumas outras analogias ainda menos relevantes, como comer amendoim na Índia. Ah, com a cabeça esmagada, eles foram parcialmente mordidos pelo Senhor. Ele diz que esses membros do corpo físico sendo esmagados é um simbolismo para os órgãos, né, do corpo, né, que com o tempo vão declinando e vão se tornando disfuncionais, né? As doenças vão aparecendo, insuficiência renal, ataque cardíaco, etc., diabetes. Então, ele aproveitou para especular alguns paralelos, né, que possam servir de simbolismo, né, ilustrar o simbolismo dessa passagem, desses versos, né, que aparece membros do corpo sendo esmagados, né? Então, o fato é que a gente é consumido realmente pelo tempo. Tempo é um símbolo, né, daquilo que é um princípio inerente à criação, que é as coisas são criadas, elas crescem, desenvolvem, decaem, adoecem, morrem, né? E ninguém pode impedir que isso ocorra, é parte da vida, tá? Então ninguém tem mais problema, sobre essa situação, né? Esses simbolismos, isso e aquilo. O fato é que Krishna queria chocar a todos nós, dizendo que a menos que a gente compreenda, né, e reivindique a nossa natureza eterna, ou além da eternidade, né, a gente será devorado por este princípio, essa lei intrínseca no universo, que é a lei da temporalidade. Esses heróis do mundo dos homens entram em suas bocas ardentes, assim como muitas correntes de rios fluem apenas em direção ao oceano. Portanto, este não é o destino apenas dos soldados, dos heróis de guerra, né? Existem muitas outras seres, né, que fluem em direção à boca do Senhor. Aí ele faz uma analogia aqui ao oceano, né? Então nós temos essa analogia maravilhosa de que todos os rios confluem, né? Eles descem montanha abaixo em zigue-zague muitas vezes, mas o destino é sempre o mesmo, que é o oceano, né? Eles se dissolvem. Então essa analogia é bonita porque os rios, né? Eles são digamos assim, eles são entidades, né, bem definidas, né? Existem os dois, como é que se diz? Os dois, como é que se diz, Marcelo? Os dois lados, aquelas duas partes que definem o rio como rio, Margens.
duas margens, existem as duas margens que vão definindo um rio como um rio, né? Então, ele vai descendo montanha abaixo, né? E a analogia diz que ele, quando ele se funde no oceano, ele perde aquela identidade obtida entre as duas margens que o definiam como o Jiva Atma, né? O complexo corpo, mente e sentido, né? Então, é uma entidade individual que se dissolve na totalidade, né? Então, essa é uma analogia linda, maravilhosa. E existe muito mais ângulos que a gente vai ter a oportunidade de abordar aqui, né? Então, não somente os heróis deste mundo, mas as pessoas comuns também estão sendo devoradas na sua boca ardente, porque tinha até o fogo também dentro da boca de Cristo, né? É o destino de todos os seres vivos, todos eles terão que ser resolvidos em última instância, porque a vida nada mais é do que condição não manifesta e condição manifesta. Todos nós viemos, temos que voltar para o Senhor e, novamente, ciclo de nascimentos, né? Então, esse é o conceito védico de que essa manifestação, ela é aparente, mas ela não é linear, né? Ela existe no âmbito de Mitya, desta ordem de Namarupas aparentes, cuja natureza é o ouro puro, né? Mas é a consciência, mas existe sim, mas não de uma forma linear, mas de uma forma cíclica, né? Então, existe tudo que existe na condição não manifesta, aparece na condição manifesta. Então, quando nós abandonamos o manifesto, ou como no Pralaya, o inteiro universo, o cosmos, é transferido, ele é convertido na condição não manifesta, né? Todos eles, todos os seres voltam para, né, a boca do Senhor, né? São simplesmente devoradas e, e entram no espaço, na condição não manifesta, né? Então, aqui é para enfatizar o ciclo de nascimentos e mortes e o fato de que ninguém precisa estar preocupado, porque, como eu disse na aula de ontem, né, até mesmo deixando de lado o autoconhecimento devidamente, né, internalizado, é, até mesmo o corpo físico, nós sabemos que ele é desconstruído, mas o corpo sutil ele permanece intacto, portanto, isso já deveria dar um certo consolo a todos nós, né? Aqueles que não realmente foram transformados pelo contato com este corpo de conhecimento. Então, a gente sabe que, fundamentalmente, nós somos eternos como mente, quase que eternos, né? Quase que eternos se diz, porque o autoconhecimento coloca fim também à mente individual, né? Este é o curso da vida, né? Diversos nascimentos, diversas mortes, sempre uma oportunidade nova para que nós possamos compreender este relacionamento entre o Criador e a criatura, através de suas leis, através das nossas respostas aos estímulos do campo. O Arjuna está dando, o Krishna está dizendo, e Arjuna quer dar um exemplo, o exemplo é dos rios. Arjuna não, Krishna, e portanto todos eles estão entrando. E Arjuna quer dar um exemplo. É Arjuna que falou aqui, esses heróis do mundo dos homens, entre nós, é Arjuna que está falando. Então Arjuna quer lembrar, ele como já foi um estudioso dos Vedas, quer dar um exemplo, o exemplo é dos rios. Portanto, existem inúmeros rios na Terra. Todos eles correm para um único destino, mesmo que possam viajar em movimento de zigue-zague. Então, isso nós já vimos, né? O Rio é muito interessante, né? Eu curti muitos... Aqui eu não curto muito o Rio, não, mas quando eu era jovem, eu viajava, assim, para lugares, naquelas montanhas perto do Rio, e eu, às vezes, acampava dentro do Rio, né? Naquelas ilhazinhas, e o Rio está indo nessa direção, quando você vê, ele está indo para o lado de lá, aí você está vendo, ele está indo para baixo, está indo para o lado oposto, ele vai em zigue-zague, mas ele está sempre indo na direção do oceano, né? Então, isso é um outro paralelo interessante a respeito de nossas vidas encarnadas, né? A gente vai mais ou menos em zigue-zague, né? A gente vai em zigue-zague, então significa o quê? Que a gente começa a declinar
na medida que nós estamos sendo dominados pela doença do samsara, né, que é fundada nessa ignorância, né, a vidya, né, essa ignorância a respeito da sabedoria espiritual, né? Então a gente vai declinando, mas às vezes a gente sobe, né? A gente se eleva, etc. A gente vai em zigue-zague assim, mais para baixo, mais para cima, né? Mas o objetivo aqui pode ser visto de duas maneiras. A gente vai, no final das contas, a gente vai acabar na boca de Ishwara, na boca de Krishna, sendo devorado e consumido e preparado para um outro nascimento. Mas se esse zigue-zague de baixo para cima, de sobe e desce, for em direção para cima, digamos, né? Então a gente pode chegar ao final deste processo kármico que envolve inúmeros nascimentos, né? Então, a gente, em última análise, a gente vai ser consumido em obter um outro nascimento, né? Em zigue-zague. A gente sente que a gente está crescendo, que a gente está declinando, mas você tem que ver a tendência, a curva, a tendência desta curva, né? Se você está tendenciosamente subindo ou descendo mais, né? Então, onde é que é a destinação de todos? A destinação de todos não é realmente morrer para nascer de novo. A destinação final nossa é o quê? É simplesmente nos elevarmos de modo que nós não precisemos mais de futuros nascimentos, né? Então, este é o objetivo nosso, a última destinação nossa, a destinação final nossa é moksha, mas aqui está sendo visto do ponto de vista do ciclo de nascimentos, mortes e renascimentos, tá? Aqui o Swami apresenta a reverência ao sol, uma passagem que diz assim: como toda chuva que cai finalmente chega ao oceano, da mesma maneira, todas as saudações para qualquer forma de divindade chega somente a Krishna. Então é um outro apontamento que às vezes eu coloco. Krishna aqui significa o Criador, Ishvara, né? O Lord, né? Então, as divindades são ali, eu costumo colocar como são representantes de Ishvara, né? Então, eles estão ali representando Ishvara de acordo com a projeção de jivas, né? Humanos, né? Assim como toda chuva cai finalmente, chega no oceano, todas as saudações, todos os pujas, todas as sadhanas, todos os rituais, para qualquer forma de divindade chega somente a Cristo. É um outro ângulo, né, que pode ser associado a essa analogia dos rios e oceano, né? Eles têm que entrar no oceano, né? Sagaram significa oceano. Todos eles se originaram apenas do oceano, mesmo que pareça que são originários das montanhas. Lembre-se que só do oceano a água evapora, vira nuvens, vira chuva e vira rios. Rios originários das montanhas, né? Em última análise, os rios vêm do oceano, eles têm que voltar para o oceano. Então, essa é parte dessa analogia védica, vedântica, né? De que toda a água pertence ao oceano, ela, naturalmente, nada é perdido, né? Mas ela é evaporada, ela se torna vapor, vapor irá compor aquilo que nós chamamos de nuvens, né? As nuvens irão precipitar e elas cairão em toda a superfície do planeta, nas montanhas mais altas elas viram gelo ou neve, no verão elas derretem, produzindo mais água para os rios, né, que descem montanha abaixo, ou simplesmente elas caindo em áreas menos elevadas, né, elas vão formando rios, vão alimentando, nutrindo rios e formando lagos, né? Então, fundamentalmente, tudo vem do Senhor, tudo vem do oceano, que é um símbolo muito bacana do Senhor, tá? E volta para o Senhor. Tudo nasce do oceano, tudo retorna para o oceano, tudo nasce do Senhor e tudo retorna ao Senhor. Este é o conceito aqui. Então, aqui o exemplo é de correntes de rios, significa riachos ou afluentes, vários riachos do rio, muitos em número,
fluindo apenas em uma direção. E qual é a direção? Todos eles estão indo apenas em direção ao oceano. Ok. Todos os guerreiros estão entrando, todos os homens comuns estão morrendo, não só no campo, né, de batalha desta guerra épica, mas no dia a dia. Porque essa é uma batalha que existe dentro do coração de cada um de nós, é a batalha entre o justo e o injusto, o certo e o errado, o Dharma e a Dharma, né? Aí há quem diga que não existe certo e errado. Não, existe sim. Certo é aquilo que é em harmonia com as leis de Deus, e errado é aquilo que é em violação às leis de Deus. Para colocar de modo mais simples, existe certo e errado, sim. Esta normalização do errado, né, que é promovida nos dias de hoje de modo mais excessivo, né, é simplesmente um sintoma de muita ignorância a respeito das leis de Deus e a importância, né, de observá-las. Só me fala um pouco mais aqui sobre guerreiros, escudos, a prova disso, a prova daquilo. Em suma, não existe segurança realmente, né? A única segurança existe no autoconhecimento e na libertação da crença na dualidade como realidade. Essa é a única segurança real, né? Então, esse é a essência dessa passagem aqui. Por quê? Porque até mesmo os maiores guerreiros, os grandes heróis, eles são devorados por Kala, pelo tempo, pela morte, tá? Então, não importa o quanto bilionário, o quanto poderoso você seja economicamente, fisicamente, mentalmente, né? O corpo físico, ele será consumido, sim. Todos serão consumidos na boca de Krishna. Novamente, as pessoas entram em tuas bocas, verso 29. Novamente, as pessoas entram em tuas bocas com grande velocidade para sua própria destruição, assim como as mariposas entram no fogo ardente com grande velocidade para sua própria destruição. Então, aqui tem esse verso, é um verso interessante, porque ele apresenta essa analogia. Nós sabemos que os insetos são atraídos pela luz, né? O fogo é a luz. Ele produz a luz, né? A fonte de luz original nossa, né? Então, os insetos, eles cometem suicídio, né? Porque eles se movem em direção à luz e até mesmo as lâmpadas, né? Eu de vez em quando eu tenho que desmontar, né? Como é que se diz? Os bocais, né? As lâmpadas, não sei como é que é, os abajuzinhos externos, que elas ficam cheias de insetos e acaba queimando a luz, porque aí ela aquece e ela queima, né? Então, eles cometem suicídio devido a uma certa atração que elas têm pela luz, né? E aqui o Swami, o Krishna diz que as pessoas entram nas suas bocas rapidamente, sem saber que elas estão sendo consumidas, né? Serão destruídas, tal qual as mariposas são atraídas pelo fogo, pela luz do fogo, sem saber que elas estão sendo destruídas, né? Então, eu vou modificar um pouco, vou apresentar uma analogia ligeiramente diferente aqui, mais uma vez apresentando o Kalam, como Shiva, né? Aquele princípio que desconstrói ou destrói tudo, né? Após ter construído e sustentado tudo, esse princípio que é uma lei natural, né? Do Criador, ele faz de modo que o indivíduo, ele, através do exercício do livre-arbítrio, ele possa interagir no mundo
para tentar não ser destruído pelo poder de Maia, né? Então, nós temos o mundo da dualidade, no qual esses organismos mais complexos, né, os assim ditos seres humanos dotados de um intelecto mais sofisticado, nós nos sentimos atraídos, né, atraídos pelo mundo dos objetos de desejo, né, os objetos de experiência, né, e essa atração é uma atração fatal. Agora me lembrei de um título de um filme muito antigo, décadas atrás, Atração Fatal, né? Então, o ser humano ele é atraído pelos objetos, né, de experiência, sem saber que os objetos de experiências os irão amarrar no samsara, irão destruir a sua capacidade de discernimento, de discriminação, né? Vão fazer de modo que o indivíduo perca totalmente, né, este equilíbrio, essa sabedoria, essa capacidade, né, de lidar com o mundo sem perturbações excessivas, né? E ele acaba sendo destruído. Destruído significa este nascimento, mais um nascimento, não serviu o propósito de me libertar do samsara. Por quê? Porque a força de atração foi muito grande e a minha discriminação foi muito pequena. Eu levei muito tempo para compreender que os objetos de experiências, né, oferecidas no mundo jamais irão entregar aquilo que eu estou buscando, que é uma paz e uma felicidade, uma alegria que só pode ser obtida através do autoconhecimento, né? Então, essa atração é como se o mundo ele aparecesse, né, de modo atraente, como se fosse o reflexo do ouro, né? A luz batendo no ouro, isso realmente é valioso, né? Etc. Sem saber, os indivíduos vão se destruindo no samsara. E o que eu quero entregar aqui é que o samsara realmente destrói o indivíduo. Destrói não somente conduzindo o indivíduo a uma morte que é inevitável, até mesmo para os sábios, a morte do corpo físico, mas o destrói do ponto de vista mental, intelectual, emocional, porque o indivíduo ele vai se frustrando, tentando se resolver neste mundo que não contém valor real, intrínseco, que não contém a felicidade e a paz que nós buscamos, né? E o indivíduo vai se destruindo, se destruindo, se destruindo, pensando que ele possa encontrar o que busca no mundo das experiências duais, né? Então, essa boca é a boca, é aquele crocodilo do samsara que vai devorando todos aqueles que entram na boca do crocodilo, né? Como é que a gente vai sair da boca do crocodilo, né? O mundo é uma grande boca de crocodilo que vai devorando as pessoas, né? Não é uma questão de localização no espaço, é uma questão interior, de atitude, de atribuição de realidade e valor àquilo que é uma mera projeção aparente, né? Desprovida de valor real. Mas o Swami apresenta essa analogia dizendo que os seres vivos estão correndo em direção à boca do Senhor, sim, mas eles estão correndo sem saber que eles estão correndo em direção à morte. Eles se dão conta quando já é, né, mais para lá do que para cá, né? Depois de 60, 70, os indivíduos começam a se dar conta, né? Então, eles estão correndo em direção à boca do Senhor, sim, mas eles não querem saber disso, eles negam isso, né? Eles não se dão conta disso. Os insetos, eles correm inconscientemente, sem saber disso, né? A atração da lâmpada, né? Do óleo, da lâmpada de óleo, etc., vai destruir os insetos. Este brilho da chama, né? E eles todos morrem. Do mesmo modo, os seres humanos, eles morrem consumidos pelo brilho dos objetos de experiência do samsara, que prometem tanto e entregam pouco ou nada. Não é assim, Mariné? Você que é uma pessoa mais madura do grupo, né? Você e o Marcelo. Eu não posso ofender o Marcelo, porque o Marcelo é o meu braço direito, né?
Eles próprios correm para a própria destruição, os sansaris correm para a sua própria destruição, da mesma forma, a boca do Senhor é como uma lâmpada de óleo e os sansaris estão correndo para ela, né? A destruição aqui precisa ser compreendida de dois modos, né? Uma é a destruição do corpo físico, que é inevitável até mesmo para o Yanni e para os sábios, né? Isso ocorre sempre, é uma lei dessa criação aparente. Mas a destruição aqui é a destruição, é o desperdício de mais um nascimento, né? Porque eu não aprendi a lição mais fundamental que a vida nos proporciona, né? É que a felicidade não existe lá fora. A felicidade depende de um estado mental decorrente de um conhecimento a respeito da minha real natureza, né? Então, a Juna diz, as mariposas entram no fogo, insetos ou mariposas, aqueles insetos que estão atraídos por objetos brilhantes, geralmente os insetos são atraídos pela luz, é por isso que quando o inseto vem, veio aqui também, quem quer que esteja sentado sob a lâmpada fluorescente, eles correm. Ok. As próprias vidas são destruídas. Os insetos e os samsaris, eles solicitam, eles pedem por mais um nascimento desperdiçado, né? Ao correr em direção aos objetos de experiência que o mundo nos oferece. Quanto mais é a nossa velocidade, quanto mais é a nossa paixão pelo mundo, mais rapidamente a mente vem danificada e destruída. Porque quanto mais eu creio que a solução esteja no mundo dos objetos e experiências, mais eu intensamente eu faço o investimento nisso, eu corro, corro, corro para obter essa felicidade no mundo, e mais intensamente, rapidamente eu vou me frustrando até que eu viva de modo, né, terminal com a doença do samsara, no qual minha capacidade de discernimento e discriminação foi totalmente comprometida. Conscientemente ou inconscientemente, com maior ou menor velocidade, os indivíduos vão se destruindo. E do ponto de vista físico, inevitavelmente, nós envelhecemos e também até mesmo os ianes serão consumidos no que tange o corpo físico, né? Sua natureza inferior, extremamente inferior, que é o corpo físico, né? A gente não tem problema sobre a destruição do corpo físico, porque a gente não tem problema a respeito daquilo que não pode ser mudado, né? O problema nosso é que a gente não quer viver sofrendo, né? E você atribuir realidade a esse mundo, mítia, é realmente uma cilada, é uma armadilha que causa muito sofrimento. Isso é o que nós chamamos a doença psicológica do samsara, né? Você querer obter a felicidade onde não existe realmente felicidade. O corpo físico será destruído, como qualquer outro, mas é importante que a gente aceite isso e, através do autoconhecimento, a aceitação ela se torna quase que completa, né? Ninguém sabe exatamente, é por isso que eu vou pedir a alguns de vocês de virem aqui antes de eu deixar o corpo para ver se eu realmente eu vou deixar o corpo com um sorriso nos lábios, né, Alexandre? Você me prometeu, hein, que você vai vir. Portanto, aceitem Kala, aceitem Shiva, sem resistência. A morte do corpo físico é inevitável. Se você quiser evitar a morte, você tem que se tornar um sábio, obter o autoconhecimento e reivindicar a sua real identidade na consciência, existência que existe não dentro do âmbito da temporalidade, do tempo e do espaço, mas que concede o espaço e o tempo, né? Você tem que reivindicar a sua real identidade além do tempo.
Se você deseja ser salvo da boca do Senhor, você também deveria abraçar Shiva. E o que é esse Shiva? Né? Bacana. Aqui ele usa Shiva, que é o símbolo do princípio destruidor, né? Você tem que simplesmente aceitar Shiva, não somente, né? Como se diz? Welcome, dar as boas-vindas a Shiva. Ah, você está vindo, né? Bacana, né? Estou pronto. Eu sou o Atma eterno, a nossa real natureza. Eu não tenho nenhum problema com você. Eu te dou as boas-vindas, eu te abraço. O Atma é o único lugar onde espaço e tempo estão ausentes. O espaço e o tempo existem dentro do âmbito do hábitat, do Atma, do ser, da consciência, mas a consciência e o ser, elas não existem dentro do âmbito do espaço e tempo. Né? Consciência, ela é o substrato do espaço e do tempo, de tudo aquilo que existe fora do âmbito do espaço-tempo, como se pudesse, a gente não tem nem como conceber a existência de algo que seja fora do espaço e do tempo, mas essa é a natureza da consciência toda pervasiva, né? Portanto, Atma Yana, o conhecimento do ser, somente ele, apenas ele leva você além da temporalidade. Aí o Swami apresenta uma passagem para fechar essa aula, né? Passagem do Ramana Maharaj, um texto ali, no qual foi extraído as palavras dele, eu penso, né? Aqueles que se refugiaram por medo da morte, no conquistador da morte, o pensamento, noção eu, é o primeiro a atingir a morte. Então, o ego é o primeiro a sofrer a morte. Depois disso, naqueles que são, por sua própria natureza, imortais, como novamente pode haver espaço para o pensamento da morte. Esse verso aqui, ele precisaria ser reestruturado, porque ele, nesta tradução mais literal, ele ficou meio confuso. Então, a gente vai direto aqui, porque o Swami, ele faz uma pequena ilustração. Shiva significa o ser, a consciência, a natureza, a real natureza do ser. Somente naquele lugar não existe espaço e o tempo, espaço e tempo não existe lá. Enquanto estivermos longe do Atma, enquanto estivermos não identificados com a consciência e a existência, mas identificados com a matéria, enquanto nós estivermos longe do Atma, nós temos que aceitar a morte como parte integrante da vida, tá? Enquanto nós estivermos longe do Atma, aqui a gente pode a gente sabe que nada existe fora do Atma, nada existe a parte do Atma, do ser, da consciência, né? Mas aquele de nós que não estamos identificados com a consciência, pelo menos que nós aceitemos, né, a morte como parte integrante da vida. O verdadeiro princípio é a consciência, é o Atma, e o Swami prometeu mais na próxima aula, na semana que vem. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar
aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.